Olá, saudações mais uma vez. Muito obrigado por estar na casa de vocês, para minha convidada de hoje. Empresária, terapeuta, farmacêutica e para fechar com chave de ouro, coaching. Vamos com um leve break, voltamos já. Ah, meu amor, novidade é com a gente mesmo. Já visualizou a sua casa nova, a sua cozinha nova? Dá uma olhada o que eu preparei para você na loja da Casa e Cozinha Planejado. Gostou dessa cozinha aqui? Esta é uma muito parecida com o que eu fiz para minha casa. Vem para a loja para realizar e renovar toda a sua casa aqui. Casa e Cozinha Planejados. Voltamos já do break, eu tô com a Ali aqui, a gente tava assim, eu adorei os móveis atrás, eu adorei. Não ficou lindo, gente? Casa e Cozinha Planejados. Novamente, vocês pediram, vocês viram que nos últimos programas nós gravamos na loja do shopping, né, do Lar Center. Então, para você que não conhece, tá aqui embaixo, ó, o site Casa e Cozinha Planejados. Uma das lojas mais bonitas que eu tive o prazer de mostrar para vocês. E novamente, atendendo o pedido, tá aqui nessa decoração linda da Haná Decorações também com esses arranjos. Não posso esquecer de mandar um beijo para Ana Rosa Schultz, que me veste, né, maravilhosamente, para Decora Sofá, que também faz um dos melhores sofás, mais confortáveis, mais bonitos que eu já tive o prazer de mostrar para vocês. Então, o contato está aqui embaixo também. Entrem lá no Instagram, entrem em contato, porque a sua casa você merece o que há de melhor em conforto. E falar em conforto, nada melhor do que trazer a minha convidada novamente, Alessandra Luizari, empresária, terapeuta, farmacêutica e para fechar com chave de ouro, coaching. E a Alessandra Luizari faz um trabalho que eu particularmente gosto muito, não tenho filhos, mas eu acho um trabalho bárbaro, tenho os meus afiliados, que ela sabe, o pequeno dela que eu tenho vontade de dar uma mordida e arrancar, uma dentada que eu dou naquele menino. Lê, o tema hoje é muito interessante. A Lê já tinha feito algumas pautas falando do TDAH. Vocês vão saber o que ela vai repetir novamente, porque é muita sigla, eu não gravo. Só que eu pedi para ela trazer um tema, digamos, mais polêmico, que é a questão da automedicação, dos medicamentos. E como esses remédios, como esses medicamentos afetam tanto na nossa saúde, dos pais e nossa, como mais velhos, né? E principalmente no tratamento com os seus filhos. Lê, obrigado. Cenário lindo, né? Você viu? Amei, eu tava na Decorações, só namorando. A Goldway Eventos também eu fiz uma mistura. E os acessórios é da Casa K, né, meu amor? Da Camila, Casa K Decorações, porque a gente não é obrigado, vocês merecem, o que é lindo. Lê, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos abordar um pouquinho do TDAH primeiro. Muita gente perguntou, foi um sucesso nas outras pautas. Muitas dúvidas, né? né? Muito. Explica pra gente um pouquinho o que é TDAH. Certo. TDAH. TDAH, gente, perdão. Não falei que eu engulo as siglas? Tô falando. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Viu? Algumas crianças têm a hiperatividade, outras não, mas a sigla tá ali junto sempre. E não é só para criança, lembrando, não né? Não é só para criança. Inicia-se na infância, porque é um transtorno genético, mas se a gente não trata na infância, a criança ela vai crescendo com isso e tem muitos adultos e piora, hoje. Né? E piora, né? Piora porque a gente não trata, né, esse TDAH. E aí a pessoa ela tem que conviver com os sintomas, que é aquela pessoa mais distraída, é aquela pessoa mais desatenta, que esquece coisas com facilidade, coisas importantes. O que a gente pode comparar o TDAH, por exemplo? Vamos tirar a pessoa hiperativa, mas geralmente, dependendo do perfil dela, de como ela fica, aquilo vai potencializando, para a pessoa talvez
começar a compreender que tenha, porque a ansiedade no mundo de hoje é normal. Tá? A depressão hoje, infelizmente, vários aspectos aí são doenças, entre aspas, normais do século XXI, né? Que não deveria, mas enfim. São comuns, né? Como que eu consigo, por exemplo, como que eu sei que tirando esses perfis comuns, que eu posso ter alguma coisa ligado a isso? Por exemplo, uma sociopatia, tem algum outro termo? Tá. Ou... O TDAH, ele tem muitas comorbidades, né? Ele tem muitas. Uma delas é o transtorno opositor, que é aquela pessoa mais agitada, mais agressiva muitas vezes. Às vezes não com atitudes, né? Mas com palavras. Aquela pessoa mais ríspida, né? A gente tem muitas comorbidades, mas assim, para a pessoa perceber se ela tem o TDAH ou não, é a questão da desatenção. Sempre focado nisso. Sempre focado na desatenção. E tem pessoas que são só hiperativas também, que é aquela pessoa extremamente agitada, que você vai conversar com ela, ela não deixa você terminar de falar, ela tem a impulsividade junto, isso atrapalha na tomada de decisões, por exemplo. Sim. Ela toma sempre decisões precipitadas, aí quando faz, né, fala, puxa, não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. Bem sei, porque então... eu era muito assim, ainda sou. Mas estou melhorando bastante graças a ela também. Por isso que eu falei que é minha coaching também. E aí a pessoa começa a perceber que ela tem essa desatenção muito agravada ou essa hiperatividade muito agravada, é importante procurar ajuda para resolver, né? Porque a gente tem tratamento para isso. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, Estresse, né? até super rápido disso. Estresse, não tá ligado com isso também? Eu tô desse jeito porque eu estou estressada, ou por N fatores, por falta de trabalho, tudo. Uma coisa tá ligada com a outra ou não? Não, podem ter sintomas semelhantes, parecidos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, por exemplo, o estresse, a ansiedade podem trazer um esquecimento, podem trazer um cansaço, tanto né? físico Pode quanto te atrapalhar mental. Na tomada de decisões, sim, né? Mas isso não significa que a pessoa tem o déficit de atenção. Lembrando que o déficit de atenção ele é genético, né? E a gente tem uma série de sintomas que a gente precisa somar. São 9 sintomas que a gente tem dentro do grupo da desatenção, 9 sintomas de hiperatividade, e para a gente chegar num diagnóstico, a pessoa precisa apresentar no mínimo 6 sintomas, ou de desatenção ou de hiperatividade, aí a gente consegue chegar num diagnóstico. Lembrando que hoje não precisa mais existir um prejuízo social, não precisa demandar muito tempo, perceber, o médico conseguiu identificar esses 6 sintomas, a gente já tem o diagnóstico. Como é que você define prejuízo social? Até é uma dúvida minha que eu não... Como que é definido isso, prejuízo social? Por exemplo, no caso da criança, essa questão da desatenção pode trazer um prejuízo no aprendizado. Entendi. No próprio dia a dia dela, no próprio convívio dela, é isso? Isso mesmo. Na escola, alguma coisa assim? No aprendizado, na interação social, porque às vezes ela é desatenta não só no estudo, mas às vezes na própria brincadeira. E aí, quando ela tem essa desatenção na brincadeira, ela torna a brincadeira mais chata, mais devagar, e aí os coleguinhas não gostam, começa aqueles bullying, tudo. Olha, exatamente. Que interessante. Então, é dessa forma que vocês conseguem diferenciar do estresse, que é uma consequência, Sim, né? Por isso que é importante o profissional saber fazer uma boa anamnese para entender o que está por trás. Por isso que tanto que esse tema de medicamentos é justamente isso, porque você não trata como se fosse um estresse, por exemplo, da calmante, e muitas vezes não é calmante, porque é genético isso, então que fique bem claro isso. A pessoa nasce com isso na célulazinha dela, então dá para se tratar. O estresse é uma causa, uma consequência de fatores externos, não é isso? Exatamente. Um estresse, trabalho, correria, tá? Então, exatamente. Só salientando. Medicamentos. Vamos entrar nesse tema que eu acho bárbaro. A gente tem a terapia e a medicação, né? São dois aspectos do tratamento, são coisas distintas, mas são 2 aspectos do tratamento tradicional, né? Porém, o que acontece? A gente tem situações alternativas ao medicamento e que funcionam como também, por exemplo? Ou mais, protocolo alimentar. A gente mexe na alimentação dessa você já falou sobre isso. E do adulto, né, que tem o transtorno também, né, Paulo já tá comendo pãozinho sem glúten. Menina, a minha coach cortou meus pães, gente, vocês não tá... Eu tô sentindo um vazio, um vazio tão grande dentro de mim por causa dos pães que eu não fico sem... Mas eu já senti diferença, até no meu estado de humor.
influencia. Muito impressionante. Influencia muito. E é questão de dias, viu? É questão de dias, é o que eu falo, é questão de dias. Fiquei passado com isso. As pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, né? E aí eu falo pra você, testa. Porque é hábito, né? Testa, né? Principalmente com as crianças. As crianças, elas apresentam um resultado ainda mais rápido, a mudança alimentar. Quando retira, né, aquelas toxinas, o que não pode, né, realmente comer, elas apresentam já melhora no comportamento, no foco, na atenção, açúcares também, no centramento, os açúcares também, né? E o que acontece? Se a gente modifica essa alimentação, eu consigo modificar a biologia dessa criança. Biologia lembrando como assim? o funcionamento do corpo. Ah, tá dentro? Você falou biologia. Olha, eu já achando que já muda o corpo inteiro. Ai, que louco. Porque a gente tem que lembrar que é um transtorno que ele tem uma disfunção biológica. E isso afeta a parte neurológica da pessoa que tem o TDAH. E é justamente nesse ponto que a medicação age. Então a medicação vem, as medicações específicas para TDAH, tá? Tô falando aqui. Não vou citar nomes, né, por uma sim, por uma questão, sim, óbvio, que a gente ética, não pode, sim. Mas as medicações específicas para o TDAH, elas agem diretamente nessa disfunção. Ah, ela não afeta outras partes do corpo, por exemplo, não. Tem os efeitos colaterais, mas assim, você tomou a medicação, você rapidamente fica mais concentrado, mais focado, né? Só que é um medicamento e é sintético, então eu preciso entender essa diferença entre eu trabalhar na alimentação, que é uma algo coisa natural, não tem contraindicação, não tem não efeitos faz mal. colaterais, e a medicação, que é algo sintético, algo externo que eu estou colocando no meu organismo para produzir um resultado semelhante, sim. Só que ele tem os efeitos colaterais. Quem geralmente indica esse tipo de medicamento? É um psicólogo, é um médico clínico geral, é um psiquiatra? Quem que geralmente pode, dentro dos diagnósticos, porque não é todo médico também que faz esse tipo de trabalho, né? Nós temos que ser claros nisso também. E qual deles você acha que geralmente prescreve, né? Que fala, prescreve esses medicamentos? Tá. Eu, como farmacêutica... Sim, por favor. Eu consideraria que somente os psiquiatras devessem fazer essas prescrições. Por quê? Porque a gente está falando de medicamentos que agem diretamente no sistema nervoso central. Ele pode ter interação com outras medicações, ou até com alguns alimentos também, né? Um adolescente, um adulto outra coisa que da vai tarja tomar, preta não pode também, né? tomar junto com álcool, por exemplo. Jamais, sim. Né? Jamais. Bom, nenhum medicamento. Nenhum medicamento se deve tomar com álcool, se pode tomar com álcool. Se ele age no sistema nervoso central, não pode tomar com álcool, porque isso pode potencializar muito os efeitos. Ou então cortar também aquele efeito, né? Cortar o efeito também da medicação, né? Então, assim, a gente tem esse aspecto que somente os psiquiatras deveriam prescrever, mas não é o que acontece. Por isso, entendeu? Porque da minha pergunta, por exemplo, eu pensava de verdade que o nutricionista, por exemplo, poderia, dentro do trabalho dele, com a parte de alimentação, indicar também. Aí eu lembrei depois, né, que o nutricionista não pode prescrever. Perdão, foi até uma falha, mas é comum até, né, a associação. Mas é bom você falar, porque às vezes tem gente em casa que não sabe também que às vezes um nutricionista não pode prescrever, né? E a mania, né? E a maniazinha, ai, compra aquele remedinho, né? Entendeu? Porque a gente gosta disso, né? Menina, olha, tô com pipoco aqui, compra. Aí a gente toma, em vez de ficar com pipoco, morre. O pipoco fica e a gente morre. Não é assim? É sempre assim. Como que um coaching, geralmente, ou quem é uma terapeuta, que é o caso seu, que é mais isso também, né? O coaching vem como um plus, né? Como que você faz para orientar, para conscientizar os pais de não automedicar os filhos como se automedicam? Porque a gente tem mania de se medicar, né? Sim. Sempre tem um remedinho na bolsinha. Esses medicamentos para o TDAH, é muito difícil os pais conseguirem automedicar, porque ele precisa da receita. Ai, que benção. Só que menos sempre mal. tem pai que dá um jeito. Ah lá, por isso que eu tô falando. Conseguir uma receita, então, de comprar uma receita. Um parente, né? compra. Ou então, poxa, eu tenho meu vizinho que toma, eu vou lá, pego alguns. Medicamentos não façam isso. Infelizmente tem isso, né? E a gente tem muitos, às vezes, pediatras que prescrevem, né? Só que tem pediatras que são especializados em TDAH. Nesses casos, eu até concordo que ele possa prescrever.
Só que a gente tem, nos últimos 10 anos aqui no Brasil, a gente teve um aumento de 775% na prescrição de um desses medicamentos. Peraí, quantos por cento? 775%. Gente, mas isso é acima ao longo de 10 anos, mas poxa, é um tempo Sim, mas mesmo assim. Frente muito alto. a um aumento de 66% nos diagnósticos de TDAH. Ou seja, eu sei a que a coisa gente tá está falando de pipocando. porcentagem, Sim. não de números Sim, inteiros, mas mesmo assim. mas a gente percebe que tem uma discrepância muito grande aí. Sim. Muito mais medicamento para pouco diagnóstico, né? Então, o que a gente chega à conclusão? Que tem muita gente sendo medicada mesmo sem um diagnóstico. Ah, mas eu preciso me concentrar mais aqui. E às vezes essa falta de concentração vem de uma ansiedade, por exemplo, e ele está tratando como déficit de atenção e não como ansiedade. E tem algo bem curioso sobre esses medicamentos, posso falar? Deve. Nossa, menina, eu tô aqui passado, que ela tá falando, eu já tá vindo uns filmes na minha cabeça. Esses medicamentos que são específicos para o TDAH, curiosamente, e isso tá na bula, vocês podem consultar. Que ninguém lê, né? Eu leio, mas a maioria esquece. Tem bula gente que fala vem de assim, enfeite. se você lê a bula, você não toma medicação. Leia a bula. Mas é justamente A ideia pra é isso, é pra justamente não essa. tomar, gente. Se o trem vai fazer mal, você vai tomar um trem que vai te matar, criatura? Não, é importante as pessoas lerem para elas terem consciência Isso é do dos que elas estão tomando. prejuízos Sim, e é dos lógico. benefícios, né? Não que tenha só prejuízos, Sim. tem benefícios, claro. Mas eles são contraindicados para quem tem ansiedade. Porque se ele age, nem eu que sou... Gente, isso eu tô aqui brincando, mas é sério. Por exemplo, eu já sou ansioso. Se um medicamento desse afeta no teu sistema nervoso central, meu amor, vai te dar um pipoco. Só que não é um pipoco no uso do medicamento, que é o que tenho certeza que é o que ela vai falar. É quando você para de usar o medicamento, porque ele começa a dar dependência nas células também, não é isso, Lê? E aí começa um monte de problema. Você cura a tua ansiedade, gera uma depressão, aí começa um monte de processo de querer se matar, aí tem vários outros casos sérios. Sim, temos. Só frisando que assim, então ele resolve a questão da concentração ali por algumas horas, né? Tanto que a gente dá a medicação para a criança algumas horas antes dela ir para a escola, por exemplo. Que aí na escola ela vai conseguir. Lembrando que não é calmante, né? Não é calmante, é para se concentrar. Tá. É para manter o foco e a concentração. É isso que ele faz. Tá. A criança realmente vai ficar mais ligada na escola, vai conseguir prestar atenção mais na aula. Só que ele piora todo o quadro de ansiedade. Ou seja, como assim? a criança vai ficar mais agitada. Não só a criança, né, gente? O adulto também, né, se o gente... adulto toma essa Sim. medicação. Então ele vai ficar mais agitado, vai ficar mais nervoso. E desse nervoso, muitas vezes, vem a falta de apetite, que é um dos efeitos colaterais da medicação. E ele vai ficar muitas vezes mais agressivo. E aí tem muitos pais que acham que a criança está desenvolvendo o transtorno opositor por conta dessa agressividade. E não sabe que é do medicamento. Nossa, que às vezes sério pode ser isso? do medicamento. E isso tem a ver com muita gente. Tem a ver isso que eu vou falar agora? Eu conheço muita gente que malha. Mesmo. Será que a composição do medicamento tem um pouco dessa? Porque o que você está falando são sintomas parecidos. A pessoa perde o apetite, porque ela fica pilhada, ela malha mais para ela perder peso. Ela fica totalmente pilhadinha. Será que é muito parecido? É muito semelhante o mecanismo de ação. Isso, porque mecanismo, a perdão. gente está falando de um medicamento que ele é uma anfetamina. Isso, por isso que eu tô falando. E existem as anfetaminas que são utilizadas nas academias, Tá. né? Que também são controlados, é importante falar isso. Por isso que eu tô falando. Porque age no sistema nervoso central. Né? Então, quando eu tenho essas medicações que agem no sistema nervoso central, eu preciso ter consciência que, poxa, eu posso usar a medicação? Posso, mas se programa para que ela seja o menor tempo possível. Para que o corpo não fique dependente, para que não vicie. Só que não é o que acontece. Então, a pessoa toma pro resto da vida. E eu falo a mãe, mas assim, não é culpa da mãe e do pai. Sim. A culpa é... Não sei nem se a gente pode falar em culpa ou de desinformação. Que não é culpa, eu acho que é desinformação. Né? Mas um pai, o profissional uma mãe... que prescreve a medicação, ele deveria orientar, olha, isso não é para sempre. Você Entendi. está dando essa medicação agora, mas isso não é para sempre, ou não deveria ser para sempre. Por quê? Justamente para a gente evitar os efeitos colaterais a longo prazo. Porque a gente tem os de curto prazo, que é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a falta de apetite, mas a gente tem efeitos colaterais seríssimos a longo prazo. Você como farmacêutico, eu deixo claro aqui que eu não estou criticando profissão nenhuma, principalmente a parte médica, né?
Mas geralmente, você como farmacêutico pode me falar ou nos falar com mais propriedade. Não é um perfil, geralmente, da área, de quem é da área da saúde, do chá remédio? Em vez de buscar, talvez, na origem, não, isso aqui é uma virosinha, isso aqui... E tá, pluf, tu chá remédio. Mas olha só, isso é uma culpa nossa, né? E eu não sei, assim, falo culpa, mas não que exatamente a gente tenha culpa, mas se tem algum culpado nessa história, somos nós, na verdade, né? A população em geral que chega pro médico e quer um medicamento. E precisa, e o médico, né? Ele foi treinado para ter um diagnóstico, prescrever uma medicação. Ter um Exatamente. diagnóstico, prescrever uma medicação. Se você for num consultório e o médico te prescrever para depressão que você aumente o número de banana que você come por dia, de abacate, você vai sair de lá e vai processar o médico, né? Eu não ia largar desse médico nunca mais. Pensa? Diga-se de passagem, já aconteceu na medicina. Já teve médicos que perderam o CRM por Porque conta passou disso. fruta, porque passou coisa saudável. Então, assim, não é culpa dos médicos você chegar lá e ele ter um diagnóstico e te prescrever uma medicação. Ele precisa fazer isso. Isso é do sistema, Isso então, é do sistema. Só que a gente precisa entender que a medicação não é a única saída. Sim, porque tem coisas saudáveis também. Por exemplo, a gente estava brincando dos pães. Eu sou filho de português com italiano. Pensa se eu fico sem um pão na vida. E ela é minha vizinha, ela sabe. Agora tá comendo pão sem glúten. Você não tá entendendo. Eu tô achando a bênção de... Você não tá entendendo que maravilha foi isso na minha vida. Porque tirou o tal da farinha branca. Exatamente. E faz bem até pra aparência, né? A gente tudo, aparência, disposição. Eu sempre fui muito bem humorado, mas agora, minha filha, eu tô rindo até pra uma abelha. Você não tá entendendo. Entendeu? E é fantástico, ele realmente mexe no humor. E eu falo, inclusive, para as minhas alunas, principalmente quando a criança tem o transtorno muito agravado, eu falo, olha, faz um teste. Agora que você já está dentro do protocolo alimentar, lembrando que não é só o glúten, né, gente? Tem uma série de alimentos ali que a gente precisa tem um monte de... retirar, que a gente precisa introduzir. Tem todo um protocolo para tratar esse transtorno. Nos seus cursos você passa tudo isso. Sim. Tem esse protocolo todo. O protocolo não é meu, porque eu não sou nutricionista, não sou dessa área. Mas ele tem. Mas sim, ele tem o protocolo, tem inclusive as orientações da própria dona do protocolo lá dentro do curso, que é uma parceira minha, e a gente dá toda a orientação de como a mãe coloca em prática dentro de casa, às vezes até sem o filho perceber. Olha que legal isso, que interessante. Exatamente. Quais medicamentos... Não precisa ser sofrido. Né? Quais medicamentos, Lê, fora dos medicamentos, que você, farmacêutica, terapeuta, indica para as mães? Eu tô vendo essa matéria, tá super legal. Paulo, pede para ler, como já aconteceu pelo meu Insta, muita mãe entrou em contato, por isso da minha pergunta. O que eu posso, por enquanto? Eu não quero medicá-lo com medicamentos ainda, medicamentos sintéticos, tá? O que a Alessandra indicaria para já começar um bom resultado? Por exemplo, qual tipo de fruta é melhor? Tirando a parte do açúcar, que já é uma baita bárbara dica aí, parte da farinha branca, o que mais que você orienta, Lê? Se a criança tem o déficit de atenção, 2 alimentos, falei, né? 2 alimentos bem importantes é a banana e o abacate, por exemplo. Que é rico em potássio também, isso. Né? É potássio? É potássio. Não, ele tem... Banana tem o quê? Acho que é potássio. Tem bastante potássio, tem muita vitamina B, mas assim, a gente tem que... dentro do protocolo alimentar, inclusive, o abacate é um coringa, que a gente faz até o mousse de chocolate com ele. Serve pra tudo, né? E não fica com gosto de abacate, né? Se a criança não gosta aí do sabor do abacate. O Luca come que nem percebe. Olha que maravilha. E ele não gosta do sabor do abacate. Olha, beterraba, esse tipo de coisa pode dar? Pode. Produtos ricos em ferro também pode dar, não? Pode. Tem alguns alimentos, lembrando que o TDAH, esse protocolo alimentar, ele foi baseado na ideia de que o TDAH é uma doença autoimune. Né? Então, tem alguns alimentos mesmo naturais que a gente precisa restringir, porque eles aumentam a inflamação no organismo. Então, a gente restringe, como a beterraba é um deles, a berinjela é um deles. Mentira, berinjela também? Então, assim, por isso que é importante conhecer o protocolo. Né? E aí eu vou até deixar de dica, né? Entrem lá no alessandroluizari.com/bônus para vocês conseguirem ter uma palhinha. Ela tá falando, tá aqui na telinha, não sei aonde aqui, que a Lê tá falando. Tava falando da parte da beterraba, que eu já tô começando a pensar nas beterrabas, porque amo beterraba, até o suco de beterraba com cenoura. Mas vou voltar de novo no que eu sou chato. Quando eu fico com dúvida, eu volto no assunto. Parte de prescrição médica. A gente deu uma pincelada muito rápida. Volta a falar um pouquinho mais, Lê, por favor. A coisa do curto prazo, para ficar bem fixado na cabeça de vocês aí de casa. Remédio
é para um período, para um tratamento. Não é para uma coisa ingeriu e vou ficar com aquilo do ar eterno pro resto da vida. Exatamente. Porque quando a gente inicia a medicação, muitas vezes a mãe e a resposta da medicação é muito rápida. Sim. Coisa de 2 dias a criança tá concentrada, falando até que gosta de estudar. Né? E aí a mãe se maravilha milagre, né? com aquilo e fala, não vou largar dessa medicação nunca mais. Né? E parece que descobriu a América, só que não. Quando a gente dá a medicação por alguns anos, isso pode trazer prejuízos cognitivos. Que seria o quê? Não é só isso. A criança ela começa a ficar cerebral mesmo? Cerebral, começa a ter Ou seja, prejuízo. começa a ficar pancada, é isso no português? É, porque... Começa a ter perda mesmo de neurônios, começa a ter esquecimento. Nossa, que sério isso, gente? E tem um estudo, inclusive, que é um estudo que foi publicado recentemente, foi um estudo de muitos anos, né? Porque ele avaliou o desenvolvimento de algumas crianças pela vida inteira, né? Desde criancinha até adulto. Nossa, mas ele foi que publicado legal. recentemente com relação a um medicamento específico para o TDAH e eles chegaram à conclusão que as crianças que são prescritas antes dos 5 anos de idade, elas têm, na vida adulta, prejuízos muito semelhantes ao Alzheimer. A partir de quantos anos? Por exemplo, 15 anos, na adolescência a partir ou de já... 18 anos já é considerado adulto. Ah, tá, entendi. Né? Tá. Então, o estudo, ele não fala exatamente as idades, mas a partir de 18 anos já é considerado adulto. E eu tenho certeza que ninguém quer para um filho que ele desenvolva o Alzheimer na vida adulta. Jamais. Só deixando claro que não é que ele vai desenvolver o Alzheimer, mas ele pode apresentar sintomas muito semelhantes, como a perda de memória, a perda do equilíbrio, né? E também não é só isso. A gente não sabe se Deus que me livre e guarde, se é genético ou se a pessoa já tem uma predisposição a. E aí isso que a Lê falou é muito sério. Alzheimer não tem cura. E o que acontece? N fatores geram, como o estresse também acarreta muito a desenvolver. Então, se a pessoa tem uma tendência celular, alguma coisa, a desenvolver, o que vai acontecer? Essa medicação, muitas vezes, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, pode potencializar isso. Sim. Antecipar, que é o que você falou na adolescência, ou talvez se nem tivesse usado da medicação, nem talvez desenvolveria isso na velhice. Sim. Ou quando tivesse bem mais velho, né? Sim, isso tem fundamento porque a gente sabe que tudo que é genético não é exatamente a genética que determina o aparecimento de uma doença, né? Mas é o ambiente que eu ofereço para essa pessoa, para essa criança principalmente. É o que ela come, são as toxinas às quais ela é exposta, e isso inclui a medicação. Inclui os chocolates, os doces que a gente adora, né? Que eu já nem como mais também. Agora mas não só isso, o ambiente emocional também. Ah, entendi. Toda a parte família, a parte convívio também, né? Então é importante a gente falar sobre isso, inclusive, porque às vezes a mãe acha que só a medicação vai resolver a vida. E não. A medicação, ela resolve momentaneamente a parte biológica. Faz o corpo da criança funcionar do jeito que tem que funcionar. Tá, mas o aí que adianta. A alimentação também poderia fazer. Sim. Mas vamos supor que ela opte mesmo pela medicação, mesmo sabendo disso. O que acontece? Você faz o corpo funcionar da maneira como tem que funcionar, a criança vai ficar mais focada, mais concentrada, porém, se você não ensina ela como ela vence a ansiedade, por exemplo, pior, ela vai continuar sendo ficar do ansiosa, mesmo jeito. né? Se você não ensina ela a gerenciar as emoções, a criança que tem o TDAH tem muita dificuldade de lidar com as frustrações. Se você não ensinar o seu filho a lidar com as frustrações, ele não vai aprender isso com a medicação. Você falou de um ponto que é genético, ou seja, isso passa de pai para filho. Pode ser hereditário também. É a pergunta agora que eu ia fazer. Tem a ver com hereditariedade também? Pode acontecer dos pais não terem e o filho desenvolver, ou vice-versa? O filho ser um Buda e os pais ser assim, sei lá. Importante a gente falar que, mesmo sendo hereditário ou não, é uma questão genética, né? E ele pode vir a desenvolver ou não. E quando os pais estão ali fazendo, né, o Reconectando Pais e Filhos, por exemplo, muitos percebem que, na verdade, eles também têm o transtorno. E eles não percebiam isso nele antes. Só que como dentro do Reconectando a gente trabalha primeiro os pais, para que os pais possam ensinar a criança como se comportar, então eles acabam tendo que fazer esse olhar, né, para dentro deles, e eles acabam descobrindo muitas vezes. Normalmente, vem do pai, mas tem muitas mães que tem também. Segura aí. Ai, olha, o papo tá ficando... Nossa, o papo tá ficando bom demais da conta. Falando ficando bom demais da conta,
Vocês estão vendo a minha xícara aqui da Casa K Decorações, né, meu amor? chiquérrima. Se eu não tiver o meu glitter, você não tá entendendo? Eu vou continuar na minha água, vamos para um leve break e voltamos já já. Então, corre lá, pega o seu cafezinho, porque a Lei e eu vamos tomar uma aguinha e um cafezinho. Voltamos daqui a pouquinho. Ah, meu amor, novidade é com a gente mesmo. Já visualizou a sua casa nova, a sua cozinha nova? Dá uma olhada o que eu preparei para você na loja da Casa e Cozinha Planejado. Gostou dessa cozinha aqui? Esta é uma muito parecida com o que eu fiz para minha casa. Vem para a loja para realizar e renovar toda a sua casa aqui. Casa e Cozinha Planejados. Ai, olha, voltamos. Eu tô aqui, ela tá falando da joia com as xícaras, já que as xícaras. Falando de novo da Casa K Decorações, ó, o contato tá aqui embaixo. O público tá amando essas peças de decoração para nossa casa. Gente, vale a pena. Eu fiz questão de estar com essa glitter, porque eu tenho que estar à altura dos meus convidados, né, meu amor? Se bem que ela tá linda também. Eu gostei dessa aí que você já comprou, né? Já tô até vendo. Essa já é minha, amor. Nossa, Desculpa. pessoa, já tô sentindo as invejas aqui do povo lá de casa, olhando. Voltando naquele tema, nós já tô até tomando meu cielito, meu amor, ó. O café é cielito também, depois eu vou mostrar para vocês aqui. E a minha xícara tem mesmo, ó. Lê, você estava falando da parte comportamental, da coisa dos pais, né? Que no meio do coaching, no meio da consultoria, descobre-se, no meio da terapia, é que eu estava tentando achar a palavra. Descobre-se, muitas vezes os pais descobrem que eles também têm esses transtornos. Exatamente. Vamos falar mais disso. O que acontece? A gente começa a trabalhar os pais, o emocional dos pais, né? O primeiro passo, a gente começa a trabalhar o emocional dos pais para que eles consigam ter um equilíbrio emocional para conseguir instruir a criança no que ela tem que fazer, como ela tem que se comportar. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, quando eles conhecem também todos os sintomas, o que envolve o TDAH, eles começam a falar, poxa, peraí, eu acho que eu tenho esse negócio aí também, né? E o que acontece? Se eu tenho como pai, como mãe, o transtorno de déficit de atenção, se eu sou distraído, o que eu ensino meu filho? A ser também. Ser distraído. Sim. Né? Para ele é um comportamento normal. Porque é convívio, né? Exatamente. Mas, claro, na grande maioria das vezes a criança realmente tem também. Só que ela olha aquele comportamento nos pais e pra ela tá tudo bem. Ah, eu sou assim, minha mãe é assim, tá tudo normal. Ela nem questiona isso, né? E é engraçado que a gente consegue resolver daí não só a parte da criança, né? Mas a parte dos pais também. E aí a família como um todo sai ganhando, com certeza, né? Olha que interessante. Uma coisa tá ligado muito com o racional, com a inteligência ou não? A parte de estresse, de ansiedade é uma coisa e a parte racional é outra coisa. Tá, quando a gente fala do raciocínio racional... que eu falo de inteligência mesmo, Aham. não de foco. Sim. Da criança ter a atenção, não. Eu falo da inteligência mesmo, tipo, eu sou mais burrinho, o outro é mais inteligente. Então, isso olha tem que a ver? curioso, não. Na Não? verdade, as estatísticas mostram que normalmente a criança que tem o transtorno de déficit de atenção, ela é mais inteligente do que a maioria. Ai, eu adoro! Ela tem um QI mais elevado, porém ela não consegue muitas vezes colocar isso pra fora. Porque tem a repressão. Porque tem aquela desatenção toda, então ela não consegue aprender com qualidade para conseguir mostrar para o mundo quem ela é, né? Então, assim, já existe um consenso que as crianças com TDAH são mais criativas, né? Olha. São mais focadas na música. Eu adoro. E eu falo porque eu tenho também, tanto que eu tô fazendo tratamento com ela, não que eu seja disperso,
Mas eu sou hiperativo. Hoje eu consigo ser mais calmo. Tanto que eu tô deixando ela falar, os meus entrevistados falar mais. Vocês lembram dos últimos programas? Que eu falava junto? E eu fiz eu peguei nesse ponto porque eu estou lendo um livro até, por indicação sua, bárbaro, que eu não vou lembrar agora, porque ela me passou 3 livros. E um trecho do livro fala exatamente disso, de um corredor famoso mundialmente, que na adolescência o professor chegou para ele e para os pais e falou que a criança ia ser um zero à esquerda na vida. Exatamente isso, porque ele não conseguia ter atenção. E a hora que você falou, veio esse trecho na minha cabeça, mais nítido assim. E hoje é um dos maiores corredores do mundo. Olha só. Entendeu? E foi trabalhado isso nele, porque ele tinha o TDAH. Eu imagino que os pais devam, inclusive, agradecer esse professor, né? Porque provavelmente foi essa fala que despertou. Falou, pá, meu filho não vai ser um zero à esquerda, Eu não. acho que foi Deixa bem isso. eu correr com isso daqui, né? Porque quando a gente tem... e isso acontece muito, infelizmente, nas escolas. Os professores, muitos deles não estão E preparados. também não é culpa deles também. Não é culpa deles. Eles não precisariam estar preparados, né? Na verdade, mas assim, hoje tem crescido tanto o número de casos de TDAH que hoje eu acredito que sim, as escolas precisam se preparar, os professores precisam se capacitar para receber essas crianças, porque elas são crianças como qualquer outra criança. Só que elas precisam de talvez uma atenção um pouquinho diferente do professor. Um carinho, talvez? Um carinho. Entendendo, na verdade, que nenhum ser humano é igual ao outro. Sim, sim. Né? E cada criança tem o seu jeito de aprender. Então, a gente tendo esse olhar individualizado, acho que seria a palavra mais correta, né? Individualizado para cada criança, a gente consegue fazer todas as crianças crescerem e evoluírem dentro da escola. Uma dúvida, e pode ser até dúvida de vocês aí de casa, eu tenho quase certeza que é. Hoje, a geração é a da tecnologia. Eu, particularmente, estou meio que regressando um pouco. Você sabe, você me conhece há 10 anos, sabe que eu gosto disso. Do estar perto, do falar. A tecnologia veio para nos ajudar na mobilidade de muita coisa. Mas para um tratamento, você como terapeuta, para os pais ou para as crianças, o que melhorou e o que a tecnologia, está acarretando de negativo? Por que eu falo? Por exemplo, talvez você me dê razão. Quantas de vocês em casa deixam de interagir com os filhos para ficar o dia inteiro grudado nesse abençoado aparelho celular? Sim. Você entende o que eu estou querendo dizer? E os filhos seguem o mesmo exemplo dos pais. Porque começa a perder essa essência. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Sim. Nós precisamos do contato, do tato. Como que os terapeutas entendem isso hoje? Como que trabalha uma criança para não ficar tão 24 horas, o dia inteiro nesse abençoado, para não falar palavrão, celular? Esse é um assunto bem legal, sugiro até que a gente faça uma pauta só dele. Sim, depois. vamos, mas é por isso que eu tô dando uma pincelada. Dentro desse tema, mas assim, é importante primeiro os pais entenderem que as telas, em geral, aparelho celular, videogame, um tablet, ou até mesmo a TV, ela tem que ser restrita para a criança. Restrita por quê, você acha? Então, por exemplo, até 5 aninhos de idade é recomendado somente 2 horas, entre 5 e 10 anos de idade, 2 horas no máximo. Até 2 aninhos, nada. Tem a ver com visão isso? Com que ela parte emite a parte... Então, com a parte de radiação? Seria isso? Pode ter prejuízos neurológicos, até mesmo para adulto, né? Sim. A gente não fica mais estressado com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta coisa que você está vendo ali toda hora. Então, é preciso a gente ter primeiro essa consciência que eu preciso oferecer por um tempo limitado e ter a consciência também que quando eu faço uma superestimulação do meu cérebro, que é o que as telas causam, quando a gente está falando do TDAH, isso é extremamente prejudicial. Porque quando existem uma série de questões biológicas, né, que a gente falou que acontece dentro do organismo da criança, e uma delas envolve o mecanismo da dopamina, e quando a gente fala desse neurotransmissor em específico, da dopamina, e eu trago essa superestimulação para o cérebro, eu causo um pico. Uma sobrecarga, seria isso? Uma sobrecarga, como se fosse de dopamina, e o meu organismo, como é sábio, ele me impede de usar essa dopamina. Sim, porque bloqueia. E eu acabo ficando mais distraído ainda, mais desatento ainda. Né? Deveria ajudar, mas não ajuda. Olha, tá vendo, gente? Que interessante. Deveria ajudar, mas no caso das telas não ajuda, né? Atrapalha ainda mais. Tem algumas crianças, inclusive, dentro do Reconectando, a gente orienta os pais com relação ao uso de telas.
É uma das aulas, inclusive, só que a gente faz muitos testes. E Como tem assim, testes? A própria mãe. Testes mesmo, testes. Deixa usar 1 hora hoje. Ah, Deixa entendi. usar 2 horas hoje. E a própria mãe vai percebendo como que a criança reage a esse tempo de exposição. E tem algumas mães que chegam à conclusão que elas têm que tirar. Tirou, resolveu praticamente todo o comportamento da criança. Olha isso, gente, que coisa. Vocês Então, estão vendo a minha como dica que é? Testar. Brinquedos. O que você, como terapeuta, indica pro filho? Já que no tempo de hoje, por exemplo, no que nós estamos passando com a pandemia, não se pode ter mais o contato. Nós somos privados do contato humano, de uma certa forma. O que você, como terapeuta, indica para os pais com os filhos dentro de casa? Porque, pensa, você dentro de casa você deve de surtar e os filhos surtam junto, porque... Bom, vamos lá. Como a gente é praticamente impossível tirar das telas, não pode e na tela a gente já tem muito estímulo visual e auditivo, Sim. Eu recomendo que quando a criança não esteja na tela, a gente explore mais o sensorial. Então vai brincar com uma tinta, uma pistolinha de água, né? Quem pode, quem tem, né, quintal aí, ou pode correr ainda pelo condomínio. Brincar com objetos, de repente pegar uma sucata, deixar a criança montar o próprio brinquedo, né? Olha, Porque não, eles adoram isso. E aí ele vai lá, monta um brinquedo hoje, outro amanhã e outro depois. Isso vai também explorando a criatividade e o sensorial, que a TV Coisa não do oferece, toque, né? Que Sim. o celular não oferece. Sim, é. É o sinestésico, né, que a gente chama, se Sim. envolver ali com as situações, isso é extremamente saudável para a criança. Olha que maravilha. Deixa os filhos pintar para rebocar a parede. Depois pinta Porque a parede. é bom, porque já vem aqui para casa e cozinha planejado, já troca tudo, deixa a criança quebrar os móveis, já compra os móveis novos. Tudo é uma desculpa boa pra gente pôr coisa boa dentro de casa. E aí a criança também interage. Eu tô brincando, mas é mesmo, deixa. Você não pode fazer muito, a criança tá dando petit, deixa rabiscar a parede, depois pinta, né? Eu acho que tudo pode agora. Exatamente. Porque já não pode sair pra rua, então pode. Tem né? que deixar as crianças, né? A minha irmã, uma das minhas irmãs, né? Que o que não falta ali De em qual? casa Da é a irmã, Raquel ou a da Gisele. Gi? Ela... Te amo, minha amiga. Um beijo, beijo, beijo. É uma paciência que eu... Outro dia eu cheguei na casa dela, o meu sobrinho tava pulando em cima do sofá. Eu falei, Gi, você vai deixar ele pular em cima do sofá? Deixa pular em cima do sofá, que é o único lugar que essa criança tem pra pular. Eu falei, então deixa pular em cima do sofá. É que eu não posso rir, que eu tô todo trabalhado na maquiagem. Se eu ficar rindo, eu vou chorar. Vai virar um reboco aqui, um panda com o olho pintado, tudo... Ai, que delícia. Gente, vocês estão gostando? Os dados da Lê tá aqui embaixo, ó. A gente tá falando, mas tá aqui. Então entre, conheça, siga a Alessandra Luizari. Faz um trabalho lindo, é uma pessoa que eu conheço há 10 anos. Sou fã, sou amigo, sou admirador, porque ela trabalha com muita seriedade. Então vale a pena. Então para você que está passando em casa uma dificuldade, mesmo com você e com os filhos, vale a pena, porque eu tenho que me encerrar com ela aqui. O tempo já está acabando, né? Eu vou entregar agora os presentes. Que a gente, todo convidado. E aqui o bom é que é de verdade, tá, gente? Não é presente fake, não. A pessoa ganha mesmo e posta depois na rede social. Eu vou virar. A minha caneca, não preciso nem falar, né? Da Casa K que a pessoa já comprou. Casa K Decorações, vou mostrar. Da Camila, um beijo, Cam. Obrigado por essas peças lindas. Tem presente da Casa K, minha irmã. Olha, gente. Veio, pior que veio para os entrevistados, os convidados. Pro bonito aqui, meu amor, só de glitter e olha lá. Você quer de presente? Não, é que eu tenho que fazer draminha, que você sabe que quem não chora não mama, né, meu amor? Então a gente chora, entendeu? Essa mão ficou demais. Não ficou lindo de viver isso, gente? Olha que graça. Um dos melhores cafés, vocês me conhecem há quantos anos, sabem que eu não fico sem café. Ali é prova real disso aqui, o dia inteiro tomando café, né? É um dos melhores cafés artesanais que eu já tive o prazer de experimentar. Manual, colhido manualmente, artesanalmente e detalhe, com a acidez quase zero, que para nossa saúde isso é ótimo, né, no café. Então, presente da Celito para você. Meninos, um beijo, obrigado por estar conosco, obrigado por nos servir aqui no programa. Estão com água na boca em casa, né? O contato tá aqui, ó, no Instagram. Entre em contato com eles pelo Insta, tá? Porque vale a pena ler. Vieram vários, são frescos, eles já tinham colhido essa semana. E aí eu tô te mandando desse jeito. Os próximos eu vou mandar com laço, aí eu quero tirar os laços pra mostrar, é maravilhoso. Quer tirar? A gente tira. Né? O cheiro de café aqui tá assim, insuportavelmente bom, não tá bom? Gente do céu, tá vazando aqui da embalagem. Obrigado mais uma vez, prometo que te trago de novo
com aquela pauta interessante que a gente tocou nesse assunto, nós vamos falar mais sobre isso. Então, gente, para vocês, agradeço pela companhia. Lê, muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpe mais uma vez você falando eu te cortar, menos dessa vez, mas ainda cortando um pouco. Então pense isso com muito carinho. Nós estamos brincando aqui, gente, mas é muito sério. Eu acho que esse país, esse mundo precisa de mais toque, de mais vivência, sabe? Vamos sair um pouco da máquina. Tudo é celular, é o dia inteiro celular, é celular, celular. Nós estamos perdendo a nossa inteligência de raciocínio. Estamos usando de artifícios, de remédios, de aparelho celular, de um monte de coisa que está não nos deixando pensar. Isso não é legal. Eu falo brincando, mas não é legal. Eu falo por mim, né? Tanto que eu me trato com ela também, tá bom? Então, para vocês aí de casa, pense no que a gente está falando, porque é muito sério. E cuidar da saúde, cuidar do mental também é uma forma de amor. E você tem que se amar. Beijo. Vou continuar com ela aqui. Vou continuar no meu café. Posso só lembrar que tem o bônus lá para vocês nesse link que tá aparecendo Sim, aí. não, já passou várias vezes, tá o bônus de novo aqui, reconectando pais e filhos, maravilhoso, eu adoro. Nessas horas dá até vontade de voltar a ser criança. Que é bom que já ganha presente das terapeutas. Né? A gente vai encerrar, vou encerrar com a Lê aqui. Lê, obrigado. Toma o seu cofezinho que a gente já tá tomando, o meu já tá acabando, vou pedir mais pra produção. Beijo. Fui. Menina, não tá divino isso? Maravilhoso. Ai, eu adoro. Eu tô tomando água. Ai, que delícia. Relaxa o corpo, mexe. Relaxa o corpo, mexe. Você quer pôr essa atrás? Pode pôr. Tem um travesseiro ali. Lê, muito obrigado. Desculpe mais uma vez você falando eu te cortar. Menos dessa vez, mas ainda cortando um pouco. Aí. Faz o pisamão na minha cara. Especialista. Voltamos já já. Aí a pessoa congela, fica parecendo um retardado. Eu tô sem música? Não, corta, volta. Eu ficar dançando sem música, ó. Sandra te pegar, aqueles assim, Sandra Timberlake. Sabe daquele cantor, Timberlake? Sandra Timberlake. Vamos gravar, senão ele vai matar. Pode, do jeito que você quiser. Pega do jeito que você quiser. Gravando. Calma, vida. A camisa, ela insiste meus seios pularem pra fora. Na loja do patrocinador. Falei, gente, cabelo morto aqui dentro. Quem vai saber? A gente faz carinho. O que acontece? Fuá.com. Entendeu? jesusvesticoteia.com.br. Eu também vi o Ega, ela tem que fazer as fotos, vida. Então, por favor, Já faz? Sim. Gravando. claquete. Ah, meu amor. Hoje o peito balança. Vamos lá? Posso ir? Pode. Título do Rio, que assina esse quadro nosso maravilhoso com vácuo. Corta, peraí. Melhorou, Paulo? Parece uma fantasia de carnaval. Parece aquela fantasia da Paloma que tinha as plumas em cima. Tira então, não, tira. Que a Alessandra tem. Que a Alessandra tem. Alessandra Luizari, que já é carteirinha aqui, meu amor. Não larga nunca mais na vida, que a gente já se conhece há mais disso. Pula essa parte. Virou até vizinha. Virou vizinho. Obrigado, porque foi. Eu fiquei nesse quadro. Vida, que esse povo tomou? Gente, falta uns 20. É que todo mundo foi Sei embora. lá quem é agora. Só. Ai, cadê a maquiadora? Mas a Paula tá aqui, Alessandra Luquizara, então pra quem não conhece. É bombeiro, gente. Isso que vocês estão com pressa, vai? É o Beto, é o Beto. É lindo, mas não falei. Relaxa, Beto, relaxa. Vamos voltar na palma, vamos isso. Ai, gente. Eu vou estar chorando da risada, vai ser tudo doado. Porque a PNL faz isso com a gente, emociona. A gente contando isso, ninguém acredita. Não. Vamos para um leve break. Ai, gente, negócio. Vou até pedir pra eu tomar mais um café.